Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise visual nossa. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos mecanismos mais fascinantes e dinâmicos de toda a estrutura legal brasileira. Vamos explorar o coração do nosso federalismo, o famoso artigo 24 da Constituição Federal de 88, que trata da tal competência legislativa concorrente. Pensemos no Brasil por um segundo. Com toda essa imensidão continental e uma diversidade regional absurda, governar de forma unificada sem esmagar as particularidades locais é um desafio gigantesco, não é mesmo? E é exatamente aí que a Constituição traz uma solução de parceria que é, no mínimo, brilhante. Quando a gente olha para o brasão de armas da República, ele representa justamente essa união indissolúvel da nação. Mas como manter o país unido sem engessar completamente os estados? O nosso objetivo principal nesta análise de hoje é decodificar como o poder de criar leis não é um monopólio isolado que fica trancado lá em Brasília. Pelo contrário, é um poder compartilhado de um jeito super prático e estruturado por todo o território. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Ponto 1. O que é competência concorrente? 2. Os temas do artigo 24. 3. A dança das normas e, fechando, os desempates e omissões. Vamos lá? Começando então pela seção 1. O que é a competência concorrente? Ou entendendo essa parceria. O pulo do gato logo de cara é entender que a criação de leis no Brasil, em várias áreas super importantes, simplesmente não é uma via de mão única. É uma baita responsabilidade compartilhada. A competência concorrente é justamente essa estrutura onde a União, os estados e o Distrito Federal têm autoridade para legislar sobre os mesmos temas, atuando em conjunto. E aqui uma metáfora de arquitetura ajuda demais a visualizar a coisa toda. Imaginem a construção de uma grande casa. A União atua meio que como o engenheiro-chefe que entrega a planta baixa, faz os alicerces e sobe as colunas principais. Já os estados são os construtores locais, que vão levantar as paredes, escolher os acabamentos e, claro, adaptar essa casa ao clima específico da região deles. É puro trabalho em equipe. Avançando para a seção 2, os temas do artigo 24. A nossa tela de poder compartilhado. O artigo 24 traz uma lista com 16 incisos, 16 temas específicos onde essa mágica compartilhada acontece. Para não ficar maçante, a gente agrupou tudo isso em 3 grandes blocos de fácil digestão. O nosso primeiro grupo é o de economia e administração. Isso inclui áreas pesadas como direito tributário, financeiro, econômico e urbanístico, além de orçamento e regras de produção e consumo. E olha que curioso, o direito penitenciário também entra aqui. Isso ilustra muito bem como as regras são distribuídas. O país inteiro precisa de uma ordem econômica nacional mínima, uma base igualitária. Mas, ao mesmo tempo, cada estado precisa desesperadamente de espaço para fazer adaptações, considerando a sua própria realidade de caixa e de infraestrutura. Passando para o segundo grupo, a gente tem o meio ambiente e o patrimônio. Entram aqui florestas, caça, conservação da natureza, defesa do solo, controle de poluição e a proteção do nosso patrimônio histórico e cultural. E convenhamos, essa categoria faz um sentido intuitivo tremendo. Afinal de contas, proteger a floresta amazônica exige diretrizes completamente diferentes da proteção do Pantanal ou dos Pampas gaúchos, certo? Preservar um monumento histórico lá em Minas Gerais exige um olhar local, profundo e detalhado. Então a ideia é construir um padrão nacional forte para evitar desastres, mas sempre aliado a um conhecimento regional super específico que, sinceramente, só o Estado possui. E para fechar essa divisão temática, temos o grupo de sociedade e justiça. É aqui que moram a educação, saúde, previdência social, ciência e tecnologia e também a proteção a grupos mais vulneráveis, como infância, juventude e pessoas com deficiência. Tem até regras sobre matéria processual e juizados de pequenas causas. O mais fascinante de notar aqui é como direitos sociais que são vitais para a população são geridos a 4 mãos. A União garante que ninguém, em nenhum canto do Brasil, fique sem um padrão básico de saúde ou educação. Enquanto isso, os estados criam as leis específicas para garantir que esse acesso e essa proteção funcionem de verdade lá na ponta, nas comunidades deles. Entrando agora na seção 3, a dança das normas, a relação entre a planta e a construção. A pergunta que não quer calar é como organizar quem faz o quê sem que isso vire uma guerra de lei se atropelando o tempo todo. A dinâmica entre o poder federal e o estadual está desenhada logo nos primeiros parágrafos do artigo. Voltando àquela nossa metáfora da construção, o parágrafo 1º é bem claro. O papel da União se limita a estabelecer as chamadas de normas gerais, ou seja, a União faz a planta mestra. Ela não tem que descer aos detalhes minúsculos de cada região. Por outro lado, o parágrafo 2º garante aos estados a competência suplementar.
Os estados pegam essas normas gerais, essa fundação toda, e constroem o resto da casa. Eles legislam sobre os detalhes, preenchendo as lacunas que a União deixou de propósito, justamente para adequar aquela lei geral à realidade específica do terreno local. É de um equilíbrio muito bem pensado por quem escreveu a Constituição. E chegamos à seção 4, desempates e omissões, as nossas redes de segurança constitucional. Mas a gente sabe muito bem que, no mundo real, as coisas raramente saem 100% como planejado, não é? E aí, o que acontece quando rolam falhas ou conflitos? Os parágrafos 3º e 4º funcionam como verdadeiras redes de segurança, como um trampolim para cenários hipotéticos bem mais complexos. Pensemos no seguinte: e se o governo federal simplesmente falhar em criar essa tal lei de normas gerais? A União devia ter entregado a planta da casa, mas a obra não anda. Será que o Estado tem que ficar de braços cruzados sem poder resolver um problema urgente na saúde pública porque o Congresso Nacional está atrasado? Felizmente, a Constituição não dá margem para um vácuo legislativo desse tipo. A resposta está cravada no parágrafo 3º. Se a União for omissa, entra em cena o que a gente chama de competência plena dos Estados. Basicamente, o Estado ganha o sinal verde para desenhar a planta inteira da casa sozinho. Ele não precisa mais ficar esperando a boa vontade da norma geral federal chegar. Ele assume o controle total daquela legislação, atendendo às necessidades imediatas dele, garantindo que a sociedade não fique no prejuízo por pura falta de lei. Só que a história não acaba por aí. Vamos visualizar essa linha do tempo de um jeito bem lógico para ninguém se perder. Ponto A. Não existe lei federal, então o Estado ganha a tal da competência plena. Ponto B. O Estado age rápido, resolve o problema e aprova uma lei local super abrangente. A vida segue. Mas aí chegamos ao ponto C. Anos depois, o Congresso Nacional finalmente acorda para a vida e publica a Lei Federal de Normas Gerais. E agora? O que acontece com aquela lei que o Estado já tinha feito? Tudo desmorona? Não é bem assim. A nova norma federal entra em cena sim, mas ela só vai atingir as regrinhas estaduais que forem bater de frente com ela. Isso fica claríssimo na letra da lei do parágrafo 4º, que resolve de vez esse choque cronológico. O texto diz que a lei federal suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. O grande detalhe aqui, que é super cobrado por aí, é o termo jurídico. A lei federal não revoga a lei estadual. Revogar seria como apagar a lei do mapa para sempre. Suspender a eficácia significa que a parte da lei estadual que entra em conflito simplesmente tira uma soneca. Ela entra em estado de dormência, fica paralisada. Se, por um milagre, um dia aquela lei federal deixar de existir, a lei estadual adormecida acorda e volta a valer automaticamente na mesma hora. É um mecanismo legal fantástico criado para preservar a autonomia estadual ao máximo. E assim, depois de passar por todos esses temas, de entender a dança das normas gerais e suplementares e de ver como funcionam as redes de segurança, como a competência plena e a suspensão de eficácia, fica uma questão central no ar. O modelo constitucional desenhou um federalismo de cooperação super intrincado, mas na prática do dia a dia, onde exatamente termina a norma geral da União e começa o detalhe suplementar do Estado? Essa fronteira, muitas vezes embaçada, gera debates profundos e leva dezenas de questões diretamente ao nosso Supremo Tribunal Federal. O modelo busca aquele equilíbrio perfeito, tentando abraçar a diversidade regional sem quebrar a espinha dorsal do país. Mas fica a reflexão: será que o artigo 24 realmente cria o equilíbrio perfeito entre unidade nacional e diversidade regional, ou acaba sendo um convite aberto a intermináveis batalhas judiciais? Acompanhar a aplicação disso no mundo real é algo fascinante e fundamental. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise de hoje, um grande abraço e até a próxima.